Que a graça do Senhor Jesus esteja cobrindo os nossos corações nesta noite. No primeiro dia deste mês, que nós costumamos dedicar à família, o mês da família, nós já tivemos uma oportunidade social de nos reunirmos, de confraternizarmos com as nossas famílias. Mas, além disso, queremos aproveitar os domingos do mês de maio, todos os domingos do mês de maio, de manhã e à noite, para também trazermos a palavra do Senhor, nos dando orientação, nos dando consolo, nos dando conforto a respeito da família. Pela manhã, o reverendo Jailson já pregou lá em Gênesis 2, quando Deus cria a família, e daí o título dessa série de mensagens, Família, Coisa de Deus. Coisa de Deus. E você não vai conseguir falar o título dessa série de sermões sem que a voz do reverendo Jair esteja na sua cabeça, né? Coisa de Deus. Com certeza você vai pensar na voz dele ao ler o título dessa série de sermões. E agora à noite, a segunda mensagem. Então eu peço que você abra a sua Bíblia lá, ainda em Gênesis, no capítulo 24. Gênesis 24. Esse capítulo apresenta o apagar das luzes de um dos personagens mais importantes da Bíblia e da história da redenção, Abraão, chamado pai de todos os que creem pelo apóstolo Paulo, chamado amigo de Deus, meu amigo pelo próprio Deus. E de fato, então, esse capítulo está no finalzinho da vida de Abraão, que começa a ser narrada lá no capítulo 12 e vai até metade do próximo capítulo 25. E esse capítulo representa, da parte do autor sagrado, Moisés, um esforço para fazer uma transição. Até aqui, Abraão é o grande personagem. Mas a partir do próximo capítulo é Isaac que vai tomar a frente, e esse capítulo então faz a transição entre Abraão e Isaac, seu filho, como aquele que vai ser o continuador da fé e da aliança divina. E nesse capítulo, o protagonista não é nem Abraão e nem Isaac. O protagonista é um servo de Abraão, um servo anônimo de Abraão, que vai receber uma incumbência do seu senhor, Abraão, e vai se desincumbir dessa missão. E no versículo 34, ele vai fazer uma recapitulação de tudo o que aconteceu antes e que o levou até aquele momento. Então, para que a nossa leitura do capítulo não fique muito cansativa, é um capítulo bastante extenso, né? 67 versículos. Então, nós vamos ler da recapitulação do servo em diante, porque ele já vai nos informar de tudo que nós precisamos saber. Então, Gênesis 24, do versículo 34 em diante até o 67. Gênesis 24, versículo 34, será a nossa leitura, e nós já teremos ali tudo o necessário para entendermos o capítulo inteiro. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Então disse ele: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, Abraão. E ele então se tornou grande. Deus lhe deu ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz a um filho. A este deu a ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém, irás à terra de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me respondeu: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho.
Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não te aderem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo mesmo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar a água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei a beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e de Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou as joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois ela irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram, chamemos a moça, então, e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Então, despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao seu servo ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu ele. Então ela tomou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Então Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Até aí a nossa leitura. Então, a primeira parte da nossa leitura foi, como eu disse, o servo de Abraão, recapitulando tudo o que tinha acontecido até então. E podemos então seguir a partir do versículo 35, e ele inicia essa recapitulação contando da prosperidade do seu Senhor. No versículo 35 ele fala que Deus havia abençoado Abraão com ovelhas e bois, prata, ouro, servos e servos, camelos, jumentos. Nós sabemos que Abraão já era um homem de posses quando partiu daqui, dessa terra onde eles estão nesse momento na história, até Canaã. Mas agora, depois da sua peregrinação por Canaã, ele havia se tornado um homem riquíssimo para os padrões da época.
Os próprios 10 camelos da comitiva do servo já eram um indício muito grande disso, porque camelo não era qualquer um que tinha. Imagina entregar 10 só para o servo fazer um trabalho. Em segundo lugar, o servo menciona o filho Isaque, o filho de Abraão, e diz que ele foi nascido da mãe já idosa e agora falecida. E por isso ele era o único herdeiro de tudo quanto seu pai tinha. Em terceiro lugar, ele também fala da missão recebida do seu Senhor: retornar de Canaã, onde eles moravam, até Harã, terra dos antepassados, terra dos parentes de Abraão, e ali encontrar uma noiva para Isaque. E a missão era tão importante que, conta o servo, Abraão o fez jurar solenemente, do versículo 37 ao 38, ele diz assim, basicamente diz assim: você não vai tomar uma esposa para o meu filho das mulheres cananitas, ou seja, das mulheres dos povos meus vizinhos aqui, mas você vai até a casa lá da minha família para de lá trazer uma esposa para ele. Por alguma razão o servo omite mais uma instrução que Abraão deu lá no versículo 6 e repetida no versículo 8, que é a seguinte: não faça o meu filho voltar para lá, para a terra de Harã, para a terra dos meus antepassados. De todo modo, o motivo da missão fica muito claro para quem estava ouvindo o servo. Abraão tinha aprendido com a sua própria experiência, que era fundamental para o seu relacionamento especial com Deus, que ele, Abraão, juntamente com os descendentes que Deus lhe desse, se mantivesse separado dos povos idólatras ao redor. E com essa instrução a mais aí que o servo não mencionou, podemos entender que Abraão queria distância também dos parentes idólatras que ele tinha lá em Harã. E aqui, meus irmãos, não se trata de um isolacionismo e muito menos de xenofobia do patriarca, mas de um profundo senso de fidelidade à aliança, uma aliança muito superior a qualquer aliança familiar que ele pudesse ter, a aliança que ele tinha com o Senhor Deus, a aliança que o Senhor Deus havia firmado com ele, uma aliança na qual Deus prometia abençoar e multiplicar a sua descendência naquela terra, na terra de Canaã. Então, a preocupação e a motivação de Abraão aqui era o futuro da aliança divina nas mãos da próxima geração. Afinal de contas, a promessa era de uma descendência numerosa como as estrelas do céu. E essa promessa precisava se cumprir. Mas para isso, Isaque, seu único filho, tinha que se casar. Mas com quem? Com quem ele se casaria? E por isso, então, todo esse arranjo que o servo está descrevendo para os parentes de Rebeca. O arranjo de dar uma missão, comissionar o seu servo de confiança, para ir buscar uma noiva para Isaque há semanas, talvez meses de viagem. Como Abraão jamais retornou da terra prometida para a terra dos seus antepassados, Isaque também não deveria fazer o caminho de volta. E a decisão de não se casar com as cananitas depois vai se refletir na lei mosaica, que vai proibir o casamento com pagãos. Lá em Êxodo 34:16, Números 25 também fala disso, Deuteronômio 7:3, há um claro reflexo, um claro eco daquela primeira providência de Abraão, de manter pura a sua linhagem, na lei de Moisés posteriormente. A verdade é que não há como retirar nossos filhos do mundo, mas certamente nós devemos ensinar e zelar para que eles não se tornem um com o mundo, com os filhos do mundo. Mas o servo então continua contando a respeito dos eventos que o levaram até aquele momento. E ele então fala que havia levantado uma possibilidade concreta de que a família ou a própria moça poderiam não querer o casamento. Afinal de contas, envolvia a ida da moça até Canaã. E nesse caso, então, o seu senhor Abraão o havia desobrigado do juramento. Porém, o patriarca também tinha aprendido, inclusive com seus próprios erros, que o seu Deus era poderoso para abençoá-lo contra quaisquer desafios e probabilidades.
A sua certeza e a sua confiança eram uma só. No versículo 40 ele diz: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a sua jornada. Levar a bom termo a jornada significa: o Senhor vai dar sucesso a essa missão que eu estou lhe dando. É claro, sim, há uma lógica na objeção que o servo faz. A moça pode não querer, a família pode não querer, mas a confiança de Abraão é: Deus, o Senhor em cuja presença eu ando, vai levar a bom termo a sua jornada. E que expressão linda essa, meus irmãos. Enoque diz lá no capítulo 5 de Gênesis, andou com Deus. No capítulo 6, Noé andava com Deus. O Todo-Poderoso apareceu para Abraão lá no capítulo 17 de Gênesis e disse: anda na minha presença e ser perfeito. E agora, anos depois, 40 anos depois, o velho Abraão pode dizer: o Senhor em cuja presença eu ando. Que coisa linda! Nós podemos desejar tantas coisas para nós mesmos e para a nossa família, mas será que alguma coisa pode superar isso? Algum desejo, algum anseio nosso pode ser maior do que esse? Eu quero andar com Deus. Eu quero que a minha esposa ande com o Todo-Poderoso. Eu quero que os meus filhos andem na presença do Senhor. Esse é o seu maior desejo, o seu maior anseio? Esse é o seu alvo enquanto você se relaciona com o seu cônjuge, por exemplo? É isso que você mais deseja para os seus filhos? Você quer ver os seus pais, tios, sobrinhos, irmãos e primos caminhando com Deus? Essa é a sua maior realização? Eu pergunto isso porque muitas vezes, conversando com os crentes mesmo, nós vemos tantos alvos e tantos objetivos, até bons, mas parece que na conversa, esses são os maiores objetivos: profissionais, financeiros, políticos, educacionais, coisas boas, mas que, no dizer de Paulo, são apenas entulho diante da beleza de andar com Deus. Mas o servo continua falando, e ele diz ali no versículo 42 em diante, ele não fala nada sobre a sua própria viagem, mas ele fala do versículo 42 em diante, com detalhes sobre a sua primeira atitude ao chegar em Harã. Diz lá que ele orou ao Senhor. Ele ora ao Senhor, Deus de Abraão, seu Senhor, pedindo um sinal que indicasse quem era a noiva que Deus já havia designado para Isaac. E o plano dele era muito simples, era assim: ele ia ficar do lado do poço, e quando alguma moça passasse para buscar água, ele então pediria de beber. E o sinal que ele pede a Deus então é que aquela que Deus quer que ele leve para ser a esposa de Isaac tenha uma reação um tanto inesperada. Ela deveria então, na proposta dele, dizer: olha aqui a água, mas eu também, sem que ele pedisse, eu também vou dar água para os seus 10 camelos. E olha, camelo bebe muita água. Era muito trabalho. E se você reparou, o texto diz que ela desceu ao poço e depois subiu. Então, não era algo muito simples de se fazer, não. Por outro lado, o sinal não chega a ser algo sobrenatural, como, por exemplo, aquele juiz que pediu que chovesse e o algodão que ele coloca no meio do quintal ficasse seco e vice-versa depois, né? Esse sinal até que é mais simples, né? Porque, na verdade, o que ele está pedindo é algum sinal de que as qualidades desejadas na noiva ideal estivessem presentes e patentes nessa moça. Ou seja, ela deveria ser bondosa, prestativa e, como a gente dizia antigamente, trabalhadeira, né? É isso, basicamente. Ainda assim, considerando que ele não pediu nada assim tão impressionante, mas a resposta foi tão imediata e tão completa que foi quase sobrenatural. Repare, Rebeca é a primeira moça a chegar.
Na verdade, no versículo 45 diz que ele ainda estava considerando. A NVI traduz corretamente e diz: antes dele terminar de orar, ela já havia aparecido. Além disso, ela reage exatamente como ele tinha pedido. Não apenas dando água aos animais, né, e como eu disse, eles bebem bastante, mas o texto o tempo todo diz que ela prontamente tira o cântaro para dar de beber ao servo, depois ela se apressa para dar água aos animais. Então ela passa com louvor em todo o teste que o servo havia proposto diante de Deus em suas orações. E como se fosse pouco, o servo pergunta a identidade da jovem. Ele sabe que ele está no território onde a família de Abraão morava ou mora, mas ele, quando pergunta para ela da sua identidade, ele descobre que ela não era apenas uma parente mais ou menos relacionada ali, alguém que... Não, ela era filha de Betuel e neta de Naor e de Milca. Naor é o irmão de Abraão, ou seja, ela é sobrinha neta de Abraão. Mais próximo que isso, quase impossível. Por descrição, talvez, o servo não menciona nessa sua recapitulação outros predicados da candidata. E no versículo 16, quando conta originalmente a história, né, que ele está recapitulando, diz que ela era muito bonita, diz também que ela era virgem, que nesse contexto indica uma moça, possivelmente ali na sua adolescência, ou seja, já pronta biologicamente para o casamento. E diz que nenhum homem tinha tido relações com ela, que no caso é mais um atestado da sua pureza, da sua idoneidade como noiva. E ele continua então contando, essa parte ele omitiu, mas ele continua contando no versículos 47 e 48, sobre a sua reação ao ver como a missão tinha sido de fato cumprida de uma maneira tão maravilhosa. Ele diz que ele dá algumas joias a Rebeca e ora novamente. Dessa vez, não mais uma oração intercessória, como no começo, quando ele chega, né, pedindo a Deus que ajeitasse as coisas para que ele soubesse quem era a pessoa escolhida, mas agora uma oração de adoração e de louvor. E uma oração tão intensa que, na primeira oração, diz que ele ficou em pé ao lado do poço orando. Mas nessa aqui diz que ele se prostra, ou seja, ele se lança ao chão, ele deita com o rosto em terra naquele momento de adoração, porque ele está maravilhado com o que Deus está fazendo diante dos seus olhos. Uma atitude que com certeza ele deve ter aprendido com Abraão, né? Vez ou outra a gente vê no texto bíblico Abraão se prostrando diante do Senhor também. Ele ainda vai orar mais uma vez no versículo 52, que nós lemos, né? Quando o contrato de casamento se fecha, mas vale a pena nós observarmos um pouco a fé desse homem, de quem nós nem sabemos o nome. É possível que ele seja Eliezer, o mordomo damasceno de Abraão, que quase virou seu herdeiro quando ele pensou que não teria filhos, mas aqui no capítulo 24 ele não é mencionado por nome. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: assim como Abraão providenciou tudo para conseguir a melhor noiva possível para Isaque, mas que ele sabia ao mesmo tempo que o sucesso dependia exclusivamente do Senhor enviar o seu anjo, né, como ele mesmo diz lá no versículo 7, o servo repete aqui, né? Assim como Abraão, o servo é extremamente zeloso em cumprir detalhadamente as ordens da sua missão, mas cada etapa cumprida, ele para louvar ao Senhor ou para pedir ao Senhor direção, de maneira tal que nós vemos que ele está reconhecendo o tempo todo que foi Deus que lhe concedeu o sucesso. A mesma fé de Abraão está nele também. E, meus irmãos, a vida de oração, o coração grato, o louvor nos lábios, tudo isso é sintoma de um coração crente e humilde, sabedor de que o ser humano pode fazer planos, diz Salomão, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas que não vê isso como um obstáculo. Os meus planos podem não dar certo, então eu me desanimo e fico completamente apático. Não. Ele entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, crendo que o mais ele fará, como diz o salmista do Salmo 37.
E a pergunta é: você é assim também? Diante desse mundo tão contrário a tudo que é moral, justo e santo, você reconhece que depende exclusivamente da mão do Senhor e o busca em fervente oração por sua família? Você enfrenta o tremendo desafio que é edificar uma família confiando no seu Deus? A sua principal estratégia é de fato a intercessão? A sua reação mais recorrente é a ação de graças? O servo também não conta aqui, mas ao receber os presentes caros que aquele estranho estava lhe dando e vê-lo em seguida se jogando em terra para orar, Rebeca, não sei se tomando um susto, mas ela corre em casa para avisar a família. Os versículos 28 e 29 mostraram isso, mas o servo aqui não entra nesse detalhe. E no caso, a família que ela vai avisar é basicamente o seu irmão mais velho, Labão, que aparentemente se tornou o chefe da família ou daquele clã. E é Labão, como representante do clã, que está diante do servo fiel nesse trecho que nós acabamos de ler. É para Labão que o servo fiel está descrevendo tudo o que havia acontecido até então. E é também a Labão que o servo fiel dirige o seu apelo no final da história que ele está contando no versículo 49. Ele diz assim: agora, se vocês vão mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, então digam-me. Mas se não vão, digam-me também, para que eu decida o que eu vou fazer, né? Ir para a esquerda ou para a direita, quer dizer, que rumo eu vou tomar. E depois de ouvir tudo o que ele tinha para contar, não restava muitas alternativas a Labão como chefe da casa. Ao lado do seu velho pai Betuel, que só aparece aqui, só é mencionado aqui no texto, ou talvez Betuel nem estivesse presente, mas Labão está falando em nome do patriarca Betuel, talvez já impossibilitado de cuidar das coisas da família, quem sabe por saúde. Mas Labão então apenas concorda em dar a jovem Rebeca em casamento ao jovem Isaque, que ele nem conhece. E ele diz então no versículo 50 e 51, isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis aqui Rebeca, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Que beleza! Essa resposta tão positiva alegra então o coração do fiel servo que, novamente, como eu já tinha adiantado, se prostra em adoração ao Senhor, Deus de seu chefe Abraão. E distribui valiosos presentes, não só a Rebeca dessa vez, mas também à família. Versículos 52 e 53, nós o temos fazendo isso. E nós percebemos então que o casamento, meus irmãos, naquela época não era uma decisão baseada numa paixão romântica entre dois pombinhos, entre dois indivíduos. Não, naquela época o casamento era um acerto entre famílias. São as famílias que decidem. E esse acerto era comumente selado com a entrega de um dote da família do noivo para a família da noiva. É isso que está acontecendo aqui, quando o servo então entrega várias coisas valiosas para Labão e a sua família. A antropologia antigamente interpretava esse costume, que é presente em várias culturas, como se os homens estivessem comprando suas esposas. Mas hoje já se sabe que essa era uma forma de compensar a família pela perda da preciosa descendência, né? Ou seja, como os eventuais filhos iam ficar para o lado da família do noivo, então alguma compensação era dada para a família que agora ia ser diminuída. Além disso, esse dote acabava promovendo a valorização das filhas, que em muitas culturas, como os irmãos sabem, muitas culturas antigas eram vistas como um peso, e em algumas culturas eram até mesmo mortas, né? Nascia a menina e elas eram abandonadas e mortas porque as meninas não eram valorizadas, mas esse sistema social de dotes acabava preservando então o valor dentro daquela cultura para as mulheres. Mas por fim, ele também servia como um tipo de seguro para a moça. Primeiro, mostrava que a nova família tinha condições sim de sustentar a ela e aos
aos filhos que ela viesse a gerar. Mas, em segundo lugar, garantia também que se ela fosse devolvida pelo noivo, ou seja, se houvesse um divórcio, ela teria uma fonte de renda, já que os dotes ficariam na sua família, em nome dela, caso ela fosse devolvida. Então, o contexto era esse, os costumes eram esses, e Abraão e seus servos estão agindo dentro desses padrões que havia na época. Agora, não se deixe enganar pelas palavras bonitas de Labão, quando ele fala, isso é do Senhor, seja feita conforme a palavra do Senhor. Porque as reais motivações de Labão já foram indicadas um pouco antes do trecho que nós lemos, no versículo 30, porque Rebeca recebeu os presentes iniciais e voltou em casa e contou para Labão. No versículo 30 diz o seguinte: quando Labão viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, correu para dar as boas-vindas a Abraão. Perceberam? Enquanto o servo está encantado com tudo aquilo que o Senhor tem feito, com a forma como o Senhor tem abençoado tudo, desde as riquezas de Abraão, que foi Deus que deu, segundo o relato dele, até a própria vinda da moça Rebeca ao poço na hora certa, do jeito certo, reagindo, tudo isso para o servo olha como Deus está agindo. Mas enquanto ele está contando tudo isso com a sua empolgação, o que Labão está ouvindo é riquezas, joias, camelos, terras, rebanhos, herdeiro único. Sim, leve a minha irmã, não tem problema. Então os critérios e interesses de Labão são outros, porque o Deus dele é outro. Labão não é diferente de tantas pessoas de todas as épocas e lugares com uma visão primeiramente materialista da vida, motivado sempre por aquilo que seus olhos podem ver e cobiçar, por aquilo que o dinheiro pode comprar, por aquilo que o mundo valoriza, mas que, segundo o Senhor Jesus, são tesouros passageiros que a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Jesus fala disso no Sermão do Monte, lá em Mateus 6. Meus irmãos, quando nós não ansiamos andar com o Senhor como o nosso maior tesouro, automaticamente os nossos corações escolherão andar com o mundo, amar o mundo e amar aquilo que o mundo ama. Não há meio termo aqui. Quais são os valores que moldam os seus relacionamentos familiares? Que interesses determinam os rumos da sua casa? São interesses mundanos e passageiros ou interesses espirituais e eternos? O que é que dita na sua casa? A profissão. O que é que dita na sua casa o lugar de morar? O que é que dita na sua casa os amigos? A escola dos filhos? Decisões que o mundo pode achar muito sábias, vistas por esse prisma podem ser muito tolas. Mas voltando ao nosso texto, então, além do dote, o costume local era que a família da noiva oferecesse uma festa. E todos então passam a noite comendo e bebendo, mas, percebendo que a festança duraria ainda muito tempo, o servo acorda bem cedo no dia seguinte, determinado, versículo 54, ele pede: me deixem ir para o meu senhor. Nós não sabemos se ele tinha percebido que a família de Labão era meio enrolada, não era muito confiável. Se você conhece a história bíblica, você vai perceber que na próxima geração isso vai se confirmar, essa desconfiança pode se confirmar. Não sabemos se ele tinha simplesmente receio de que seu senhor Abraão pudesse morrer sem sem conhecer a sua nora, mas o fato é que ele não pretende perder mais tempo ali. Mas a família de Rebeca, no entanto, insiste em adiar a partida de Rebeca e a consumação do casamento que já está contratado. O casamento já foi acertado. Mas eles, no versículo 55, sugerem que ela fique ainda conosco mais alguns dias, quem sabe uns 10 dias. O servo fiel não cede e a família então tira uma última carta da manga, versículo 57, vamos chamar a moça. Como o acordo nupcial já estava formalizado, então a questão aqui era apenas se Rebeca iria logo, a pedido do servo, ou se ela cumpriria, quem sabe, alguns costumes ali daquele lugar, de um tempo de despedida, alguma coisa assim.
Mas a minha impressão é que a família só queria enrolar mesmo, mais um tempo. Eles esperavam que Rebeca talvez dissesse alguma coisa do tipo: olha, eu não quero me separar da minha família ainda, me dê mais alguns dias, quem sabe algumas semanas para me despedir. Mas ela responde de uma maneira muito lacônica e rápida aqui: eu irei. Então, só o que resta é despedir, enviar a jovem para a sua nova família, seu novo clã, sua nova terra, seu novo Deus. Sim, porque o texto não deixa isso claro, mas há um contraste tão grande entre os interesses de Labão pelas joias, que me faz pensar que Rebeca se interessou pelo Deus de Abraão, de quem o servo de Abraão tanto falava e a quem ele tanto demonstrava gratidão e confiança. Se for isso, então, Rebeca de fato ouviu outra coisa no relato do servo. Labão só ouvia dinheiro, interesses. Mas parece que o que ela prestou atenção foi nas muitas vezes em que o servo dizia: o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso. E ela então creu no Deus de Abraão à distância. Diante da decisão da moça, a família então a envia com uma comitiva, uma comitiva que incluía aí a sua ama, algumas moças, ou seja, servas, que acompanhariam a sua nova vida de casada, e também eles lhe dão uma bênção, versículo 60, que você seja mãe de milhares, que era uma bênção comum na época, mas que, se você se lembra, ela parece muito com a bênção que Deus deu para Abraão. Então, talvez sejam daqueles casos em que os ímpios falam sem saber aquilo que Deus quer que eles falem. E de fato é isso que vai acontecer mesmo. Rebeca será instrumento de Deus para que aquela descendência abençoada prometida para Abraão continue mais uma geração, quando os gêmeos nascerem, Esaú e Jacó. Bom, caminhando para o fim do texto, após a longa viagem de volta, a caravana vem chegando justamente na hora, mais uma daquelas coincidências, O servo deve ter notado isso, justamente na hora em que Isaac está no campo meditando, quem sabe orando. E então ambos erguem os olhos e avistam um ao outro à distância. Ele está vindo em direção à caravana e olha, ela está em cima do camelo, desce e olha também. E ela então confirma com o servo que aquele era o seu prometido e cobre-se com o véu, se encobre com o véu típico das noivas, que só vai então ser retirado pelo noivo na noite de núpcias. O servo entrega um relatório a Isaac e uma nota final aí vai afirmar que Isaac amou Rebeca e que Rebeca consolou Isaac. Olha que coisa bacana, Cada um abençoando a vida do outro na sua medida aí. Consolar Isaac por quê? Por causa que ele ainda estava em luto pela morte da sua mãe, Sara. Agora, essa referência aqui de que ele leva Rebeca para a tenda de Sara, sugere que Rebeca substituiu Sara como matriarca, digamos assim, da fé, como progenitora da raça eleita de Deus, pela qual a promessa de Deus a Abraão será concretizada no decurso das gerações. E essa promessa é fundamental, porque ela não apenas daria origem ao povo de Israel, mas porque daria origem, ou daria ao Filho de Deus a sua linhagem humana. Nós vemos Isaac na genealogia de Jesus lá no Novo Testamento, e ainda mais, por meio de Jesus Cristo, uma descendência numerosa como as estrelas do céu viria a compor o povo de Deus, não pela descendência sanguínea de Abraão, mas pela fé no sangue do Salvador derramado na cruz. Então, louvado seja Deus por ter cuidado de cada detalhe para que seu povo recebesse a salvação, perdão e santificação no sangue de Jesus. Louvado seja o Salvador, que nos buscou quando estávamos longe, espiritualmente separados dele por causa do nosso pecado. Louvado seja Jesus Cristo, que pagou o preço para nos arrancar do mundo e nos inserir na família do seu Pai. Como é o mês da família, eu quero trazer aplicações especificamente sobre a família. O texto é muito rico
e ele fala muito sobre a providência de Deus de um modo geral, sobre o poder da oração, mas eu quero me limitar aqui a aplicações em relação à família. Afinal de contas, se a família é coisa de Deus, busquemos nele, né, e na palavra dele a nossa orientação. E o que salta aos olhos aqui no texto é o esforço de Abraão para conseguir uma esposa para o seu filho que não fosse idólatra. E isso nos traz um importante princípio bíblico para a família, que vai depois percorrer todo o Antigo Testamento. Eu mencionei a lei de Moisés, mas isso volta depois nos profetas e também na restauração de Esdras e Neemias, que é o princípio de que o povo de Deus busca busca os casamentos no meio do povo de Deus para que a sua descendência continue como descendência da aliança. Claro, alguém aqui poderia argumentar que os parentes de Abraão lá de Harã eram idólatras, e de fato eram. Deus o tirou de lá porque eles eram idólatras. Mas, num certo sentido, trazer Rebeca a Canaã é levá-la a refazer o mesmo caminho que o próprio Abraão fez 50 anos antes. Certo? Inclusive, quando ela diz sim, ela se despede dos seus parentes e está aceitando ser tirada de lá, pela boa mão de Deus, não pelo servo de Abraão, sendo tirada de lá do meio de um povo idólatra, para servir aquele Senhor que ela via conduzindo a sua própria vida sem ela saber, e abençoando a missão do servo, e abençoando Abraão lá longe, né? Então, ela, num certo sentido, está também fazendo o mesmo caminho que Abraão fez, e, portanto, ela se casa, o casamento dela com Isaque é um casamento dentro da aliança do Senhor. Além disso, esse princípio bíblico do casamento do povo de Deus no meio do povo de Deus, ele foi renovado por Paulo já na nova aliança, na comunidade da nova aliança, na igreja. Porque lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, ele diz que o crente é livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. E caso você ainda não tenha entendido, vou desenhar: crente casa com crente. Certo? Para não ficar dúvidas. Desde Abraão, meus irmãos, desde Abraão, o povo de Deus reconhece no casamento um instrumento do Senhor para dar continuidade à sua aliança de geração em geração. E é por isso que o povo de Deus busca o relacionamento amoroso somente com aqueles que servem o mesmo Senhor, que têm a mesma fé, estão debaixo da mesma aliança. Na época bíblica não existia essa instituição social moderna chamada namoro, mas como hoje em dia existe, então o mesmo princípio precisa ser aplicado já no namoro. Em outras palavras, desenhando: crente namora crente. E aí alguém poderia perguntar: mas essa decisão não é algo pessoal e intransferível, pastor? Com quem eu vou namorar ou me casar não é algo somente da minha conta? Não, não é. Ainda que nenhum de nós tenha sobre os nossos ombros, o peso, a importância única que Deus colocou sobre os ombros de Abraão, de ser o pai da família da fé, ainda assim, nós temos a responsabilidade de edificar lares onde o Senhor é obedecido, adorado e honrado mais plenamente. Dentro dos nossos esforços, dentro da nossa capacidade, devemos dar o melhor ao Senhor, e isso inclui também as nossas famílias. Nós temos a responsabilidade de fornecer o fundamento familiar sobre o qual a próxima geração de crentes, nossos filhos, poderão edificar a sua própria contribuição ao reino de Deus. Está na nossa responsabilidade como cristãos fortalecer e não enfraquecer a próxima geração de crentes. Então, jovens cristãos sábios procurarão em seus candidatos e candidatas ao relacionamento aquilo que o próprio Deus valoriza e não o que o mundo valoriza. Não é a conta bancária, a aparência física, o futuro profissional, essas coisas passageiras. Não, é ver se o rapaz ou a moça tem um relacionamento profundo com o Senhor e com o povo do Senhor.
É isso que nós olhamos. O nosso mundo, que sempre rejeitou as coisas espirituais, e aqui um segundo ponto, mais relacionado, diz para as mulheres que elas só valem pela sua aparência. E tantas moças com problemas emocionais sérios, como depressão, bulimia, anorexia, disforia de gênero, por causa dessa mentira. Mas sabe o que é mais terrível? O que é mais terrível é quando moças crentes percebem que rapazes crentes, ou que se dizem crentes, também estão interessados apenas na aparência. Sim, meus irmãos, estou falando agora aos moços. Quando nós abrigamos em nosso coração esse tipo de mentalidade mundana, nós somos cúmplices do mal que o mundo faz às mulheres. Por outro lado, irmãs, agora falo às moças, se os rapazes não valorizam o que realmente tem valor perante Deus, quer saber? Se recusem a oferecer a eles aquilo que eles estão valorizando. Que eles fiquem sozinhos em seu mundanismo até que se arrependam e amadureçam o suficiente para buscar e encontrar em você aquilo que a Bíblia diz que deve ser buscado. Mas, pastor, eu acho que assim vai demorar tempo demais, pastor. Talvez. Mas, meu irmão, minha irmã, derrame as suas carências emocionais aos pés do seu pai. Não, é claro, o pai terreno, porque muitas vezes nós, papais e mamães, falhamos em demonstrar aquele amor incondicional aos nossos filhos e às nossas filhas, e que o Senhor tenha misericórdia de nós por causa disso. Mas é claro, eu estou falando do Pai Celestial. O texto nos fala tanto sobre oração e o seu poder. Então, ore, chore, peça que o Consolador cure o teu coração e te conceda paciência para aguardar o tempo de Deus e o homem de Deus e a mulher de Deus para a sua vida. Pastor, será que eu posso pedir um sinal para Deus que nem o servo fez? Por que não? Mas proponha o seguinte sinal: Senhor, o próximo moço ou moça, solteiro ou solteira, crente e maduro, que cruzar o meu caminho, eu vou dar uma chance. E se ele abrir o coração para mim, eu vou entender que é aquela pessoa que o Senhor designou para mim e também vou abrir o coração para ele. É esse o sinal. Pastor, se eu fizer isso, então eu vou ter um casamento perfeitinho? Não. Não é disso que se trata. Viver para a glória de Deus e edificar uma família para a glória de Deus significa que nós não estamos no centro da questão. Mesmo porque todos nós sabemos das dificuldades que Isaac e Rebeca enfrentaram na área da saúde. Ela demorou 20 anos para conseguir engravidar. Na área dos relacionamentos, da parte como ele falhou em proteger sua esposa dos interesses de alguns povos vizinhos. Também na área de criação dos filhos, nós nos lembramos de como eles acabaram se dividindo, porque um preferia um e o outro preferia o outro. Não é disso que se trata, de um casamento perfeitinho sem problemas. Mas a questão é que a aliança do Senhor estava presente naquele lar, como firme fundamento da aliança matrimonial deles e da aliança familiar deles. E é isso que interessa. Quase encerrando, uma palavra também para quem não se casou, ou está divorciado, ou está viúvo e por algum motivo não pretende se casar. Estava falando até agora, especialmente aos solteiros que pretendem se casar, mas acho necessário também uma palavra àqueles que não pretendem se casar. Lembre-se, a vida em família ainda é o propósito de Deus para você. Mas como assim, pastor? Sim, seja uma bênção na vida dos seus pais, seja uma bênção na vida dos seus sobrinhos, dos seus irmãos, seja uma bênção na família da fé. A igreja local, onde você congrega com aqueles que, por causa da mesma fé, você chama de irmãos. Não se casar e não ter filhos não é uma desculpa para vidas egocêntricas e egoístas. E se a família é coisa de Deus, como temos visto e cremos, então nós não ficaremos surpresos ao constatar que o diabo pretende e tem feito de tudo para destruí-la
corrompê-la, para anular, se não a sua existência, o que é impossível, porque disso depende a existência da própria humanidade, depende da natureza biológica nossa, que depende da união entre um homem e uma mulher, mas se isso não for possível, pelo menos anular o seu conceito, distorcendo a família de tal maneira que já não seja mais possível definir o que é uma família ou reconhecer o que é uma família. Não ficaremos surpresos dos ataques do Satanás contra a família. Mas que o Senhor nos ajude com a sua providência a sustentarmos nossas famílias como luzeiros, ainda que muito limitados, é verdade, do bom propósito do Criador para esse mundo. O que quero dizer é que não basta que nós, como cristãos, digamos em alto e bom som: isso não é uma família, aquilo ali também não é uma família. Não. É necessário que nós possamos dizer: isso aqui é uma família. E para dizermos isso com a bênção do Senhor, não basta só que nós tenhamos homem e mulher e filhos. É necessário, mas veremos isso com mais detalhe nas próximas mensagens, é necessário que os homens cumpram o seu papel de homens cristãos, que as mulheres cumpram seus papéis de mulheres cristãs, que os filhos sejam educados de acordo com a palavra de Deus. Não basta só a forma de família, é necessário que essencialmente ela possa ser um reflexo da vontade do Criador para nós. E aí então nós poderemos realmente ser luz no meio das trevas em que as famílias têm mergulhado na nossa sociedade. Que o Senhor nos ajude nisso com a sua graça, repito. Meus queridos, nós vamos cantar o hino de número 163, que fala sobre a direção divina. Enquanto cantarmos esse hino, que nós possamos, em nosso coração, clamar ao Senhor que nos ajude a dirigir, que Ele nos ajude dirigindo as nossas famílias de acordo com a sua vontade e para a glória do seu Filho. Que as nossas famílias, nossas casas sejam guiadas pelas suas santas mãos, como diz o hino. Ao som dos instrumentos, vamos ficar em pé e vamos cantar.